Bom dia então, gurias. A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o conflito no Sudão, né? Então, a gente está escolhendo ali, fazendo estudos de caso, inclusive estou aberto a sugestões, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, pedi algumas sugestões e enviaram algumas coisas que eu venho trabalhando, né? Acho que o próximo eu vou fazer sobre o conflito do leste europeu, mas como eu já tinha falado na aula passada, a ideia deste, né, é fazer sobre o Sudão. Por que o Sudão? Porque a gente entender o conflito do Sudão, né, ele nos ajuda a entender muito do que seria, né, algo essencial no entendimento de qualquer conflito de África. Então, para a gente começar a entender esses conflitos africanos, os conflitos do Sudão, a gente tem que voltar no tempo, lá em 1884, 1885. O que houve nesse período? Houve uma série de reuniões entre as potências europeias chamada Conferência de Berlim, em que os países europeus vão pegar o mapa da África e vão começar a dividir as futuras colônias ali, aí vão dividir ali como quem divide, né, pedaços de um bolo, como quem divide os recursos naturais, desconsiderando as vontades, os pensamentos, a opinião, a visão religiosa, étnica, política de cada uma das civilizações e dos povos que se encontravam lá. Então é como se, eles encararam o continente africano como se fosse um continente sem história, sem passado, sendo que a humanidade veio do continente africano, né? Então, eles dividiram pensando nos recursos naturais, ignorando o fator humano e o fator social. Então, pensa, né? Tu coloca fronteiras que não respeitam, né, essas questões étnicas, sociais ali entre os povos. Muitas vezes tu coloca povos que tinham uma oposição histórica, né, tinham uma rivalidade para compartilhar o mesmo país. Isso vai gerar vários problemas, isso vai gerar uma desorganização territorial. Só que a gente tem que entender o seguinte: essa desorganização territorial, por muito tempo ela vai ficar presente, mas ela vai ficar em segundo plano, porque, por exemplo, tu tá tendo a colonização europeia ali, então tu tá tendo ali a presença da potência francesa, tu tá tendo ali a presença dos colonos ingleses, tu tá tendo a presença ali dos colonos belgas. Então, enquanto os europeus estão dentro do território africano, o grande inimigo em comum, né, o grande fator ali de primeira ordem política são os europeus. Só que esses conflitos eles vão se acender muito, eles vão disparar muito quando a gente tem o processo de descolonização, né, que daí a gente vai ver ali no século XX, ali, né, entre 1950 e 1970, como a gente vai ter vários processos de independência descoloniais, né, períodos de crise dos países da Europa, eles vão começar a se retirar, né, eles vão começar gradualmente a se retirar do continente africano. Só que daí tu pensa, né, tu tem um modelo de Estado importado, um modelo de Estado europeu, e tu coloca muitas vezes povos que não tem uma afinidade, não tem um diálogo, que muitas vezes podem ter uma rivalidade para governar um mesmo país com as fronteiras que foram feitas pelos europeus que colonizaram a África na Conferência de Berlim. Então, na real, esse processo colonial ele representa uma grande bagunça territorial, né? Uma grande desorganização territorial. Então, primeiro que a gente tem que levar em conta é isso, né? Essa desorganização levada pela Conferência de Berlim. A África teve um processo colonial muito intenso. A outra questão que a gente tem que levar em conta é que a própria África ela vai ter uma divisão étnica que é a seguinte: a África setentrional, ou seja, o norte da África, ele é mais desértico, né? A região do Saara, do Sahel, né? A região do Maghreb. Ele vai ser mais desértico e ele vai ser de uma população mais árabe, de origem árabe. Então, eu posso afirmar para vocês que o norte da África ele é muito mais parecido culturalmente com o Oriente Médio, por conta da questão, né, de geografia física, por conta da questão étnica, né, que são povos mais árabes, e por conta da questão religiosa cultural, porque são povos mais islâmicos, muçulmanos. Enquanto que o sul da África, né, então a metade sul, a África que a gente chama de África subsaariana, a gente vai ter povos negros, né,
que não são islâmicos, né? A maioria não são islâmicos, então vão ser do cristianismo ou também de religiões animistas. Religiões animistas seria uma forma muito generalista de eu me referir às religiões que têm, né, como referencial coisas da natureza, o sol e tal, o fogo, os elementos naturais, que na verdade dentro desse berço que são vários tipos de religiosidades animistas, são que acabam originando as religiões afro-brasileiras. Então, a gente tem uma divisão já cultural e étnica entre a África Setentrional, né, a parte norte, né, a região do Saara, e a África Subsaariana, a parte sul. Só que a gente tem que pensar no Sudão, tá? E isso eu vou começar me referindo ao Sudão com as fronteiras antigas, antes da criação do Sudão do Sul, que o Sudão ele é um país que reflete essa divisão da África, norte e sul. Então é um país que tu vai ter, né, o norte mais árabe, né, e mais muçulmano, e o sul mais cristão e mais animista. Só que o que acontece, galera? A gente vai ter ali, né, um processo de independência do Sudão em 1956, né? O Sudão ele foi colonizado pelos ingleses junto com o Egito, né? Então ele era uma colônia anglo-egípcia, né? Porque no Egito estava o poder político, então ele ficava como se fosse um puxadinho do Egito ali, né? Então teve esse governo colonial do Reino Unido ali por bastante tempo e a gente vai ter, né, um processo de independência em 1956 e a elite política ela vai estar muito vinculada, né, ao islamismo. Então vão instituir a lei islâmica, né? Então a Sharia que chama, né? Então vão se valer dos preceitos da lei islâmica para governar o país todo, sendo que nem todo o país seguia, né, essa linha de religiosidade, e com isso tu já começa a ter o sul, né, meio tenso, né, com essa questão, né, de que várias coisas a própria prática religiosa dele estava criminalizada, e entre, né, a independência, que foi em 1956, até 1989, que tem início o governo do Omar al-Bashir, que terminou no ano passado, a gente vai ter 4 golpes e contragolpes, ou seja, a gente tem uma história muito marcada, né, por golpes dentro do Sudão. E daí a gente chega, né, em 1989, em um militar, tá, do exército sudanês, né, um oficial do exército sudanês chamado Omar al-Bashir, que vai organizar um golpe contra o governo do Sudão. Tá? Então ele chega por meio de um golpe militar, ele acaba colocando muitos poderes, né, sobre a sua responsabilidade, Supremo General do Exército, etc, etc. E além disso, ele vai continuar no poder e ele vai se perpetuar no poder. Então depois desse golpe, né, então ele chegou de uma forma de um rompimento, né, constitucional, ele vai ser eleito 3 vezes. Sabe aquelas eleições que tem 350% de votos, né, 350 votos, 350% de votos sabe, uma eleição fraudada, né? Então ele vai vencer 3 eleições, tem fortes indícios de fraude, mas esse é um problema, quando a gente tem um poder político muito concentrado, tu não tem assim quem possa aprovar, né? O próprio governante comanda a máquina eleitoral, então tipo, quem poderia provar que é uma fraude, né, é quem está governando o país. Então, o Omar al-Bashir ele vai ser uma liderança que vai estar no poder, né, desde 1989 até o ano passado, 30 anos comandando o poder político do Sudão. E durante esse tempo, né, a gente vai ter a disputa de uma primeira guerra civil, tá? Depois a gente vai ter uma segunda guerra civil sudanesa. Que é uma guerra civil, né? Sempre que aparecer esse conceito guerra civil, eu estou me referindo a uma guerra entre 2 partes dentro do mesmo país. Então, guerra civil é isso, né? É uma guerra interna, não é uma guerra entre países. Né? Eu estou falando de uma guerra entre 2 partes dentro do mesmo país. Quais que eram as 2 partes? Daí a gente tem que pensar que o norte era mais vinculado com a capital, que era mais árabe e mais muçulmano, né? Só que essa parte norte do Sudão comandava o poder político. Ou seja, pensa, o poder político está muito concentrado no norte do Sudão. E o sul, que é mais cristão, animista, negro, eles vão reivindicar mais participação política, vão reivindicar que se revogue essa lei islâmica. Então, as 2 guerras civis sudanesas foram o norte contra o sul. Só que a gente tem que pensar que o norte era onde a gente tinha a principal elite política do país. Então, o norte reprimia muito o sul,
né, reprimia muito o desejo de independência do Sul, né, então a parte sul do Sudão queria se tornar independente, mas eles reprimiam fortemente porque o principal produto de exportação do Sudão é o petróleo. E 75% das reservas de petróleo estavam onde? Estavam na parte do sul. Então, tipo, os recursos naturais principais da pauta de exportações do Sudão estavam no sul, mas a elite política era do norte, então ela tinha que reprimir o sul para poder continuar explorando, poder continuar se sustentando a partir daquele petróleo. Então, a Segunda Guerra Civil Sudanesa, ela durou de 1983 a 2005, morreram mais de 2 milhões de pessoas, 4 milhões de refugiados. Então, tipo, pelos números, o que a gente sabe? Que teve uma repressão muito forte do governo de Khartoum para que ele não se tornasse independente. Só que a coisa começou a apertar porque o Omar al-Bashir ele já era mal visto internacionalmente, né? Ele era mal visto. Por quê? Porque ele chegou no poder num golpe, tinha acusações de fraude, então ele era um cara tipo meio controverso, assim, né? Ninguém confiava muito nele, e daí ele convidou o Osama Bin Laden para conhecer o país, né? Então, o cara tem uma relação ali, diplomática com o Osama Bin Laden, o cara tá reprimindo um desejo de independência fortemente, matando várias pessoas, o cara tá reprimindo um desejo de mais participação política dos habitantes de Darfur, que é uma outra parte que eu vou falar daqui a pouco. Então, como ele era muito mal visto pelo cenário internacional, a galera começou a criticar muito ele. E daí, quando os Estados Unidos colocou uma sanção econômica, né, tem um peso muito grande uma sanção econômica dos Estados Unidos, porque é muito recurso que tu deixa de vender e uma possibilidade de mercado de tu comprar muito grande. Então eles começaram a sentir uma pressão. E essa pressão, ela levou ao Omar al-Bashir tentar, né, botar uma maquiagem de um governo democrático, de eleições, de que ia negociar. Então, em 2005, o governo al-Bashir negocia um tratado de paz, né, que colocou um fim para essa Segunda Guerra Civil Sudanesa, conseguiu acalmar o pessoal do Sul que estava tentando se rebelar pela independência, e daí ele organiza um referendo para ver se a população do Sul ia ser favorável, né? Ia ser favorável à sua independência. E daí, lá vai, né, a eleição, e a gente vai ter mais de 98% dos votos das pessoas votando favoráveis à independência. O pessoal do Sul não aguentava mais fazer parte do Sudão, né, e ser reprimido pelo governo de Khartoum. Então a gente tem o surgimento de do país mais recente do mundo, né? Então, se aparecer para vocês em alguma prova, né, o país mais recente do mundo, tá falando do quê? Do Sudão do Sul. Só que uma das províncias onde mais tinha petróleo, ela continua em litígio. O que é uma área em litígio, galera? Uma área em litígio vai ser uma área em disputa, né? Então, que ambos os governos, o governo do Sudão do Sul e o governo do Sudão, né, que a partir de 2011 passam a ser governos diferentes, reivindicam. E uma área que tem muito petróleo, né, vai se reivindicar muito. Então, para a gente entender o plano de fundo, por que o governo do Sudão reprimiu tanto essas iniciativas de independência por tanto tempo? Foi justamente porque se tinha muito petróleo naquela região. Então, ele consegue ali uma forma de enrolar, né, esse desejo de independência, mas que acaba culminando na independência do Sudão do Sul. Então a gente vê como essas diferenças culturais e de identidade nacional, elas levam a esses separatismos muito fortes, né? Então, quando um povo não sente a identidade, né, de se sentir pertencente àquele país, a gente vai ter um movimento, né, de desejo de independência muito forte. E essa própria diferença norte-sul, cultural, étnica, social, da própria África se refletia no Sudão. Hoje em dia não, né? O Sudão do Sul ficou com a parcela mais árabe, mas o Sudão do Norte, né, mas que é só o Sudão, né, ficou com a parcela mais árabe, mais muçulmana. O Sudão do Sul, ele acabou ficando com a galera, né, mais negra, cristã e também outros participantes do animismo, né? Então, o Sudão do Sul é um país que hoje tem muito petróleo, mas ainda assim consta entre os países mais pobres do continente africano. Ainda tem uma possibilidade de reacender um conflito entre o Sudão do Sul e o Sudão, porque eles ainda estão disputando uma das áreas que mais tem petróleo, que é ali o distrito de Abyei, né, que fica entre, né, o Sudão e o Sudão do Sul, né? Então, uma província ainda em litígio. Galera, e outro negócio que é muito importante e que eu sempre
quando eu trabalho isso em aula, eu pergunto, né? Vocês já ouviram falar no conflito de Darfur? E normalmente a galera nunca ouviu falar, e isso é o reflexo de o quanto, né, a mídia ocidental ela acaba direcionando, né, as catástrofes muito vinculadas à Europa, América do Norte, o quanto que é uma comoção seletiva, né, dependendo do continente que a gente está afirmando. E porque o conflito de Darfur foi um dos principais massacres, uma das principais limpezas étnicas do planeta, e foi um conflito que ocorre, né, na parte bem oeste do Sudão, que vai ter ali na casa de 4 milhões de pessoas envolvidas, né, deslocadas, refugiados, entre 200 mil e 400 mil mortos, né? Então um conflito de grandes proporções, mas que a gente não escuta falar muito, né? Então tem até um professor, né, que é um amigo, um conhecido, né, o professor Giba, né, de geografia, que ele fala muito isso, né? É o sinal de como que a mídia ocidental ela nos direciona para ver, né, para ter uma comoção seletiva, né, nos conflitos que ocorrem no mundo. E esse conflito, né, ele serviu para queimar muito o filme do Omar al-Bashir, né? Se ele já tinha o filme queimado porque ele chegou, né, que ele chegou no governo por meio de um golpe militar, se ele já tinha o filme queimado por isso, por conta dessa repressão em Darfur vai ser muito grande. Tá, beleza, o que é Darfur? Darfur é uma província bem a oeste do Sudão, tá? Darfur é uma província bem a oeste do Sudão. Só que quando o Omar al-Bashir ele chega no governo, ele começa a dar muito privilégio para os árabes. E quem não é árabe acaba, tipo, sendo marginalizado socialmente. Então pensa, né? Tipo, acesso aos serviços de saúde, acesso aos serviços de educação, são muito mais restritos aos povos árabes, e aos povos não árabes muitas vezes não vão ter acesso a isso. Vão ser excluídos das decisões políticas, não vão receber investimentos do Estado. Então tu pensa, né? Essa província muito a oeste, vão começar a ficar de cara, né? Ah, como assim? Desde que esse Omar al-Bashir aí chegou no governo, a gente não pode, né? A gente não tem nossos direitos, a gente não pode participar politicamente, e a galera começa a ficar revoltada. E essa revolta vai fazer com que se organizem dois movimentos rebeldes: o movimento de libertação do Sudão e o movimento pela justiça e igualdade. Dois movimentos formados por rebeldes de Darfur, né, que vão surgir do que nesses movimentos rebeldes? A partir dessa marginalização crescente dos não-árabes, né? Lembrando que nessa província de Darfur, por mais que muitos fossem muçulmanos também, eram negros, né? Então tinha uma diferença étnica, né? Eles eram mais vinculados etnicamente com a porção sul, né? Com o Sudão do Sul, com a metade sul da África. E isso vai levar, né, ao crescimento desses movimentos rebeldes, e tudo começa, né, esse conflito de Darfur em 2003, quando esses movimentos rebeldes eles vão decidir invadir, né, um posto de controle militar do Sudão, né, controlado pelo governo, né, de Khartoum, para reivindicar, vão invadir, vão reivindicar, vão querer independência de Darfur, né? Então a gente tem que pensar que, além disso, a gente tem um fator físico, né? Porque é uma área árida e eles estavam sofrendo com anos de pouca chuva, de pouca pluviosidade. Então tu pensa, uma população que vive da agricultura em um período que chove pouco, tá? Eles vão acabar ficando muito fragilizados economicamente. E o governo não se colocava à disposição para auxiliar esses povos. Ah, não, a gente vai fazer um sistema de cisternas aqui para vocês poderem continuar tendo agricultura. Então, o completo descaso do governo, o fator físico, a marginalização dos povos não árabes, vai levar a esse grande conflito de Darfur. Então, começa, né, uma crescente de uma ofensiva militar, né? Então, tropas do Sudão são colocadas nessa província ocidental para conter esses movimentos rebeldes que buscavam independência, e vão começar uma grande campanha militar contra os rebeldes da região. Mas daí entra todo aquele negócio do sistema internacional. Fica feio, né? Fica feio tu reprimir com munição letal, fica feio tu matar pessoas do teu próprio país, né? Então seriam, sabe, é uma repressão militar a pessoas do teu próprio país. Fica feio. Então eles decidiram, bom, se tá feio demais eu matar e reprimir os rebeldes de Darfur com o próprio exército do Sudão, com a bandeira do Sudão aqui no uniforme e tal, eu vou encontrar uma outra forma de reprimir essa galera. Aí que entra em cena
uns cavaleiros e povos nômades do deserto que vão ser recrutados pelo governo sudanês, chamado Janjaweeds. Janjaweeds eram mercenários, basicamente, né? Então eram ladrões do deserto e tal, que vão ser recrutados, organizados pelo governo do Sudão e vão colocar o seguinte: olha só, a gente está tendo um movimento de rebeldes ali, a gente quer acabar com esse movimento, porém fica muito feio para nós, com o brasão do exército, com o uniforme do exército, reprimir eles. O que vocês acham de a gente remunerar vocês aí para cada cabeça de rebelde que vocês nos trouxerem? Vocês vão lá, vocês fazem o que vocês quiserem, né? Faz a baderna que vocês quiserem. Daí os Janjaweeds vão ser, né, com influência, apoio, financiamento do governo sudanês, só que sem os uniformes, eles vão começar a reprimir. Então eles vão chegar em vilarejos de Darfur e vão incendiar o vilarejo, vão matar todo mundo. Então é um conflito que tem um recorte de limpeza étnica, ou seja, muitas pessoas acabam morrendo não por pegarem armas contra o governo, muitas pessoas acabam morrendo por não serem da religião certa, por não serem da etnia certa, por estarem no lugar errado na hora errada. Ou seja, é um conflito com recorte do que a gente chama limpeza étnica, quando se mata uma população não pelo fator, né, não pelo fator dela estar se rebelando diretamente contra o governo, mas se mata a população só pelo fator de ser da etnia errada. Então essa acaba sendo um conflito muito mal visto, né, por todo o sistema internacional, todos os países, a ONU, que é absurdo, né, estão ocorrendo massacres, né, e os Janjaweeds, se o exército do Sudão tinham alguns valores, né, tinham alguma conduta de que eles tinham que cumprir, os Janjaweeds, né, eram mercenários, eles eram uma milícia. Então eles não tinham valores nenhum, eles chegavam, incendiavam, estupravam, né? Então uma situação bem triste, de muita repressão esses movimentos e de, na verdade, cortar pela raiz esses movimentos ali de rebeldes do Sudão. Então a gente vai ter um genocídio da população não árabe, tá? E também os não muçulmanos, né? Se não fazia parte ali da religião, também era um motivo para tu ser eliminado. Galera, então quais que são os saldos, né, desse conflito? Deslocamento de mais de 2,5 milhões de pessoas de suas casas, e isso, né, as pessoas acabam se tornando refugiados, porque sabem que os Janjaweeds estão vindo, então é melhor fugir antes que eles cheguem. Então isso gera um problema diplomático entre o Sudão e o Chad, que é o país vizinho. Então pensa, se tu é um país que já não tem muito dinheiro, muita estrutura, e tu recebe mais de 2 milhões de pessoas em campos de refugiados, acaba sendo complicado, né? Como é que tu vai dar conta de manter aquela situação, né? Então às vezes tu mal dá conta de conter os teus problemas, tu tem que receber ali mais de 2 milhões de pessoas, gera uma situação diplomática, porque quem estava gerando isso, né, indiretamente era o governo do Sudão, por meio dos Janjaweeds. Então tu tem um deslocamento de 2,5 milhões de pessoas, só que eram 2,5 milhões de pessoas de um total de 6 milhões de Darfur. Ou seja, né, quase a metade da população de Darfur tem que deixar Darfur por conta desses ataques. E daí a gente fica pensando, galera, tá, mas e por que a ONU não faz nada, né? A gente tem um complexo, né, do salvador estrangeiro, né, de que tem que vir alguém da Europa, dos Estados Unidos, terminar com esse conflito, dar um jeito, impedir o genocídio. E eu acho que faz parte, né, esse nosso pensamento e não tá errado, né? A gente tem que pensar, mas por que organismos internacionais não fizeram nada, né? E a gente tem um processo de pressão ao Sudão, não? A pressão ela se dá muito por meio de sanções econômicas, mas ninguém quer envolver diretamente, né, uma tropa sua, né? Então, um conflito deles, né, deixa eles resolver. E a ONU já observava muito atentamente esse conflito em Darfur, só que daí surge a pergunta, por que a ONU não fez nada? Porque assim, galera, vamos entender o sistema ONU. O sistema ONU ele funciona da seguinte forma. A gente tem, né, a Assembleia Geral, que é formada por mais de 190 países, e cada país tem um poder, né, de voto e tal.
Mas quem pode autorizar ou vetar intervenções militares é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança não são todos os países, não são os mais de 190 países. O Conselho de Segurança são formados por 15 países. E destes 15 países, 10 são membros provisórios. E esses membros provisórios eles podem opinar, podem colocar situações, mas eles não podem, não têm poder de veto e nem de autorização de uma intervenção militar. E são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança que podem autorizar ou vetar a intervenção militar, tá? Então, o que acontece? Entre esses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, um deles é a China. E quem que era o maior parceiro comercial do Sudão? Quem que era o principal comprador do petróleo sudanês? Era a China. Então a China, qual que vai ser o papel da China no conflito? Vai ser colocar panos quentes, vai ser restringir a atuação da ONU, né? Então, tipo, quando se votava uma intervenção militar mais forte, não, a China vetava, né? Então dizia que não havia necessidade. E principalmente tentar evitar a culpabilização do governo. Então a estratégia de se colocarem os janjaweeds para reprimir os rebeldes de Darfur foi uma estratégia de simplesmente tu poder botar a culpa neles. Ou seja, não foi o governo sudanês quem está reprimindo os rebeldes de Darfur, foram os próprios janjaweeds que são ladrões. Aquele vilarejo que foi incendiado, ele foi assaltado pelos janjaweeds. Não tem nada a ver com a atuação do governo. Ou seja, eles meio que colocaram uma cortina de fumaça, uma forma de não se poder culpabilizar diretamente o governo, né? Por muitas vezes não encontrarem as transações diretas, né? As conversações diretas entre os janjaweeds e os governos. Mas é claro que por detrás dos janjaweeds tu tinha a atuação do governo. E a China vetou, né? Vetou essas atuações do Conselho de Segurança por muito tempo, restringiu, evitou a culpabilização do governo, porque a gente tem o seguinte, né? Que a gente vê na Síria, a gente vê no Sudão. O governo atual do Sudão, do Omar al-Bashir, é meu aliado. Se ele cair, quem sabe se o próximo governo vai ser mais meu aliado, mais aliado dos Estados Unidos? Quando vê os contratos de compra de petróleo, eles podem conceder para uma petrolífera estadunidense, não para uma petrolífera chinesa. De repente eu perco meus privilégios se cai o governo do Omar al-Bashir. Então mais vale que eu apoie a manutenção do governo dele, né, para poder continuar com a manutenção dos meus interesses. Então, galera, a gente tem que deixar de ser ingênuo, né? A gente tem que deixar de ter uma visão ingênua com relação à ONU. A ONU, né, é um organismo que tem interesses. E principalmente quando se fala em intervenção militar, a gente está falando dos interesses dos membros permanentes do Conselho de Segurança, tá? Então, apesar disso, tá? Apesar de toda essa situação, a gente vai ter uma intervenção do Conselho de Segurança, né? Quando se intensificaram muitos conflitos ali em 2006, né? Então a ONU vai mandar 20 mil tropas, 20 mil homens, desculpa, né? E além dos 7 mil soldados da União Africana, que é uma organização, né, intergovernamental entre os países africanos. O Sudão, né, o governo do Sudão se opôs a essa resolução e no dia seguinte já mandou uma grande ofensiva militar e matou milhares de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, né, esses soldados que foram enviados, tá, eles são das tropas de manutenção da paz da ONU, os capacetes azuis. Só que esses capacetes azuis, eles não têm um poder de, tipo, por exemplo, intervir lá, combater, entrar num conflito direto, né, contra as tropas do Sudão. Ou entrar num conflito direto contra os rebeldes. Porque eles não podem tomar lado, né? Então eles têm um ideal de neutralidade muito forte. Então pensa, para que serve uma tropa de manutenção da paz em um lugar que eu não tenho paz, né? E até hoje eu não tenho paz. Então meio que eles tinham uma função ali meio decorativa mesmo, né? É uma função meio decorativa, né? Então eles não tinham muito o que fazer. E, né, o que a gente vê? O que deu no conflito de Darfur hoje? Né? Uma notícia, né, manchete do The New York Times recente diz: The dictator who waged war on Darfur is gone, but the killing goes on. Ou seja, o ditador que começou a guerra em Darfur caiu, mas as matanças, as chacinas continuam, né? Então, esse genocídio, né,
estupros coletivos e toda essa atuação dos janjaweeds contra os rebeldes de Darfur e contra qualquer pessoa de Darfur continua. Algo que mostra o quanto que a nossa comoção ela acaba sendo seletiva pela maneira como a mídia ocidental nos mostra os acontecimentos no mundo. Então, hoje, o Sudão continua com um conflito dentro da sua província ocidental. E que fim deu o Omar al-Bashir? Galera, o Omar al-Bashir ele foi acusado por muita corrupção, né? Então, se encontrou na sua casa, né? Depois que manifestações contra ele foram muito fortes, né? A polícia entrou na sua casa, encontrou ali mais de 7 milhões de euros, mais de 350 mil dólares, 5,7 milhões de libras sudanesas. E, encontraram muito dinheiro na casa dele e era evidente, né? Era evidente que a corrupção era muito forte dentro do governo dele. Inclusive, muitas pessoas apelidam, né, o governo do Omar al-Bashir de uma cleptocracia. O que seria isso, né? Um governo de ladrões, ou seja, né? É uma forma de governo em que o roubo ele faz parte disso, né? Então, como é que foi esse processo, né? Esse processo. Começou uma crise ali em dezembro de 2018, e daí ela foi se avolumando ali, né, em 2019, início de 2019, e em abril de 2019, o Omar al-Bashir, né, depois de 30 anos no governo, ele foi deposto por militares, só que isso, né, já tinham vários protestos a favor da democracia no país, né, já tinham vários protestos, ele foi deposto por militares, e daí depois, né, em dezembro de 2019, ele vai ser condenado a 2 anos de detenção por corrupção e posse de moeda estrangeira. 2 anos? O cara foi responsável por genocídios, por limpezas étnicas? Sim, né, foi a condenação inicial. Depois, a questão vai ir se avolumando, né? A questão vai ir se avolumando. E durante, né, o período que começou a crise, né, do governo Omar al-Bashir, durante o período que começaram essas manifestações de rua contra o governo dele, pensa que o governo ele vai prender mais de 800 opositores. Galera, mas são 800 opositores assim em questão de... Não é assim 800 opositores nos 30 anos de governo, o que já é ruim, mas seria mais aceitável. São 800 opositores ali em 2, 3 meses, né? Em 2, 3 meses de crise. Ah, não, tá se manifestando contra mim, se manifestou publicamente contra mim, manda prender. E ele prendeu grande parte desses opositores, tá? E dentro disso a gente vai ter, né, um governo de transição militar, né? Então ele é deposto, é preso, tem um governo de transição militar e uma parte da população estava descontente, né, com o tempo que tava demorando para que se houvesse uma eleição direta, não fraudulenta. Então uma parte da população ela sai para a rua para se manifestar. Em junho de 2019, né, a gente vai ter o que se chama massacre de Khartoum. Então mais de 100 pessoas foram mortas numa manifestação pacífica. Então dentro de uma manifestação pacífica pegaram munição letal e reprimiram a manifestação, né? E dentro disso o Sudão foi suspenso da União Africana. Galera, então as coisas elas foram se acalmando gradualmente e com uma mediação ali da Etiópia e da União Africana se conseguiu, né, colocar, né, um presidente, né, mais internacionalmente bem visto. Então o atual primeiro-ministro desse novo governo de transição, que é um governo civil-militar, né, um governo misto, né, é uma pessoa civil, é um economista, um cara com doutorado, um cara mais, né, que já esteve trabalhando na ONU, esteve trabalhando no FMI. Então ele foi basicamente um consenso, né, da oposição para assumir como primeiro-ministro, né? Então ele governa juntos com os militares e ele, né, tá governando o Sudão durante esse período de transição, né? Então paz, liberdade e justiça é o slogan do governo. A gente sabe, né, que tem muita coisa por detrás disso, tem muita sujeira por detrás disso, mas pelo acompanhamento bem próximo ali da ONU, da União Africana, dessas organizações, a gente espera, né, que o Sudão se encaminhe para um período de maior estabilidade. Mas o que é factual, o que é uma verdade que acontece, né? Ainda hoje segue o conflito de Darfur, né? Ainda hoje segue o conflito de Darfur, segue a repressão de Darfur. Talvez por uma ausência do Estado,
Talvez pode ser só pela ausência do Estado e não ter uma presença direta na repressão dos Janjaweeds que eles mesmos criaram, né, eles, o Estado. Talvez por se continuar incentivando os Janjaweeds a reprimir as manifestações, a matar os rebeldes de Darfur, para evitar uma fragmentação, um novo país surgindo ali, né? Então, uma terceira fragmentação do Sudão, talvez por isso, né? Não se sabe ainda factualmente muitas coisas, porque, né, quando tu tem um governo muito centralizado, é difícil tu ter fontes de informações que tu possa confiar de fato, né? Então, o que a gente sabe? Internacionalmente, né, esse primeiro-ministro, ele é visto com bons olhos, né, por ser um cara civil, um cara com uma formação acadêmica, um cara que já esteve atuando, né, mais próximo da ONU, e com isso o Sudão espera que os Estados Unidos retirem as sanções econômicas, né, impostas no país, impostas no Sudão, né, porque dentro do sistema internacional hoje, antes de qualquer intervenção militar, o que se faz é, tipo, tu bloquear economicamente, né, então, por exemplo, se o Brasil começar a fazer armas nucleares, uma situação hipotética, antes de nos invadirem militarmente, vão falar, ó, Brasil, o que tu tá fazendo armas nucleares? Não, tu não pode fazer isso aí, né? Isso aí vai ser um problema. Então, antes de se bloquear, né? Antes de se mandarem tropas pro Brasil nessa situação hipotética que eu tô contando, o que vai se fazer? Antes disso, vai se tentar, né, sancionar economicamente. Então, olha só, o Brasil, vou deixar de comprar de ti, vou deixar de vender para ti, né? Então, é uma situação de que as sanções econômicas, elas sempre chegam antes. Então, o Sudão, com esse governo, né, de uma pessoa mais acadêmica, com uma formação maior, tá? Ele tenta retirar as sanções econômicas para que o Sudão possa voltar, né, a deslanchar economicamente, eu acho que ele nunca deslanchou economicamente, né, desculpa, mas possa voltar a se viabilizar economicamente por meio da venda de petróleo, então, né, que seja retirado da lista dos Estados Unidos, né, da lista negra dos Estados Unidos, dos estados que apoiam o terrorismo, então ele está, né, a caminho de um novo governo, apesar de ainda ter essa repressão em Darfur. E qual que foi o fim do Omar al-Bashir? Galera, além dele ter sido preso inicialmente por 2 anos ali no Sudão, né, foi condenado a 2 anos, hoje em dia ele está sendo julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Galera, o Tribunal Penal Internacional é um sistema de direito internacional que funciona como um sistema de última instância, que não vai julgar alguém que está sendo julgado dentro do seu próprio país, né? Vai ser uma última instância em que vai julgar pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, ou seja, criminosos de guerra, que foram responsáveis por genocídios, que foram responsáveis por limpezas étnicas, ou seja, o Omar al-Bashir, ele cabe perfeitamente no perfil de alguém que pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, que faz parte do sistema de direito internacional na ONU. Então ele está sofrendo, né, um processo, né, ele está sendo condenado pelo Tribunal Penal Internacional, e ele provavelmente vai pegar aí muitos anos de cana, e o que, na verdade, o Tribunal Penal Internacional seria, acho que até melhor para ele, porque se ele permanecesse no Sudão, era bem provável que ele fosse morto, né, pela oposição dele, né, porque pensa, né, depois de 30 anos de uma ditadura com muita corrupção, com muita limpeza étnica, né, o ressentimento do povo fica muito forte, né? Então, digamos que uma prisão perpétua acaba sendo leve, né, por tudo que ele fez. Então a gente está vendo, né, o Omar al-Bashir enfrentando uma série de ações legais, tá? Então tem 2 mandatos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Então, inclusive, né, ele já tinha sofrido mandato de prisão lá em 2009, ou seja, ele foi o primeiro presidente no cargo, né, a ser acusado, a ter um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional. Só que o tribunal não ia mandar, né, prender ele lá dentro do Sudão, ele sendo presidente. Então agora, né, é o momento que ele está sendo julgado, condenado. E essa é uma notícia bem recente, né? Essa é uma notícia de agosto de 2020. E eu acho que esse foi um dos motivos aí que eu trouxe, né, essa problemática ali do Sudão aqui para esse episódio de hoje. Galera, agradeço muito quem participou, né? Inclusive convido vocês a deixarem dúvidas
sobre a questão do Sudão. Agradeço muito quem participou, vão continuar rolando essas lives de geopolítica. Compareçam, tirem print, convidem os amigos e é isso, né? Vamos analisar outras questões aí do mundo, se pilhar também para acordar cedo. Pensa, agora são 7h15, né? Agora, tipo, dá para tomar um cafezinho, ainda pensar, ler um livro antes da aula, né? Então, aproveitem esse horário nobre, que é o horário da manhã, que a gente deu um reset no cérebro, tá com tudo para poder estudar, para poder aprender coisas novas. Satisfação aí, galera. Obrigado pela participação. Tirem print, postem, convidem os amigos aí, tá? Até sexta que vem, ou até antes, né? Se a gente se vê antes por aí, né? Se vê pelas redes digitais. Satisfação aí. Salve.